Alô, galerinha, tudo bem? Galerinha, hoje a gente vai retomar a nossa aula de climatologia, aonde que falamos sobre clima e tempo, ok? Na nossa aula de climatologia, estudamos que a palavra climatologia é o estudo do clima, tá? Tá ligado à área da geografia física, tudo bem? Quando falamos a palavra tempo, falamos do estado momentâneo da atmosfera, o estado atual da nossa atmosfera. Então, lembrando, tempo é o estado atual da atmosfera, tá? É o estado momentâneo. E clima é a sucessão ou média dos tempos. É aquela que dá a personalidade de uma certa região, tá? De um certo lugar. Então é assim, a sucessão ou média dos tempos, ok? Para a gente entender, vamos dar início com o clima. O clima ele tem elementos e fatores. A gente vai entender os elementos básicos, tá? Que definem o clima, tá? Basicamente, elementos do clima, tá? São atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região. Então, assim, são atributos básicos que servem para definir um tipo climático de uma determinada região. E esses elementos são temperatura, a umidade, a chuva, a pressão atmosférica, massa de ar, tá? Eventos, ok? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho de fatores climáticos. Quando a gente falamos em fatores climáticos, falamos naqueles que provocam alterações nos elementos formadores do clima, tá? Então ele dá uma alteração nos elementos formadores de clima. Esses fatores são latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, ok? Correntes marítimas e o relevo, tudo bem? Então, quando a gente falamos em fatores climáticos, falamos na atuação sobre elementos climáticos que formam o tempo, que dá uma definição do clima, ok? Agora, quando a gente falamos em fatores climáticos, falamos também em latitude. Então, quando falamos em latitude, falamos em baixa latitude e alta latitude. A gente vai entender agora. Os raios solares não atingem igualmente toda a superfície da Terra, né? A gente sabemos que existe a baixa latitude, tá? Próximas do Equador, que se faz mais calor. Então, assim, quando a gente falamos em baixa latitude, ligamos a próximas do Equador, próximas da linha do Equador, aonde que o calor ele é muito mais forte, tá? Se faz muito mais calor. E quando falamos em alta latitude, falamos de mais frio. Então, alta latitude está ligado ao frio e baixa latitude ao calor, ok? Então, para a gente entender, os raios solares não atingem todo o nosso planeta Terra, né? Por isso que nas áreas de baixa latitude, tá? Rente à nossa linha do Equador, se faz muito mais calor. E nas áreas aos extremos, de alta latitude, próximo aos polos, se faz mais frio. Aqui embaixo tem uma continha básica para a gente entender, né? Que menos latitude é igual a mais temperatura e menor pressão. Então, aonde existe uma menor latitude, existe uma incisão de calor maior, né? Uma temperatura maior e menos pressão. E quando a gente falamos em menor latitude, né? Falamos em menor temperatura, que é igual a maior pressão. Então a gente fala que os extremos do nosso planeta está em alta latitude e a linha do Equador está em baixa latitude, tá? Aonde que a emissão de calor é maior. OK?
Aqui tem um desenho para a gente entender do nosso mapa, né? O nosso mapa do nosso planeta, referente ao mapa de latitude. E aqui fica bem mais prático para a gente entender. Reparem que nos extremos entre o Polo Norte e o Polo Sul, a temperatura já é mais fria, ok? E na linha do Equador, a excisão de calor é muito alta. Vocês podem ver no desenho aí que nossa zona tropical norte e a zona tropical sul recebe-se mais raios solares. Então, aí, o calor ele é muito mais forte. E nos polos, chega com uma quantidade mínima, tá? Aonde que a temperatura cai bastante, ok? Para a gente entender um pouquinho de altitude, né? Para a gente conseguir entender, a gente sabemos que na altitude menor é a força da gravidade. Também entendemos que as moléculas de oxigênio ficam distante do ar rarefeito. Então vai ter uma dificuldade de respiração porque irá faltar oxigênio. E quando falamos em altitude, temos como parâmetro a referência do nível do mar. Então, toda altitude ela tem como base o início, o nível do mar. E quanto maior a sua altitude, menor é a temperatura, tá ok? Então, quanto mais alto a gente estiver, menor é a temperatura, tudo bem? E aqui embaixo, igual eu mostrei para vocês, os gases eles se deformam, tá? Com a gravidade. Então, quanto mais alto, mais dificuldade para respirar. Aqui a gente tem um desenho, né, de São Paulo, tá? Um pouquinho do nosso relevo, de como funciona. A gente tem ali um parâmetro que é Santos, depois a gente vai para São Paulo e Campos do Jordão. Através desse desenho a gente já consegue ver a altitude, né? Olha lá o nível do mar, o nosso ponto zero, tá? E 2.000 metros acima do nível do mar, tá? Então a gente já consegue ter ali uma dimensão da altura. Sabemos que São Paulo fica a 1.000 metros do nível do mar. Então estamos subindo, a nossa altitude continua a subir, né? Até chegar em Campos do Jordão, ok? Que é uma altitude mais elevada que São Paulo. Galerinha, então aqui é um monte, né? A gente pode ver lá na Tanzânia, aonde que dá definição, tá? De altitude, ok? Então assim, a gente consegue ver que quanto maior a altitude, se faz frio. E baixa altitude, mais calor, mais quente, ok? Então assim a gente consegue definir um pouquinho, né? Um pouquinho de altitude, alta altitude e baixa altitude. Baixa altitude sempre ligado ao calor. Alta altitude, mais dificuldade para respirar, por as moléculas se dissiparem, né, por causa da gravidade, e muito mais frio, ok? A nossa aula basicamente foi essa, tá? Agora a gente vamos fazer os exercícios que o professor vai encaminhar para vocês através do grupo, tudo bem? Galerinha, obrigado e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.